Então, vamos lá continuar a conversar um pouquinho sobre a nossa assunção de dívida ou cessão de débito. Bora? Gente, quando nós falamos da assunção de dívida, a assunção de dívida ela tem quatro efeitos principais, tá? Quais são esses quatro efeitos? O primeiro deles, e o mais óbvio, né, que a gente tem comentado aqui bastante, é a substituição do devedor na relação obrigacional. Gente, esse é o principal efeito da assunção de dívida, a substituição do devedor na relação obrigacional, embora a relação obrigacional permaneça a mesma. Então, o terceiro assuntor, ele substitui o devedor original, passa a ocupar o seu lugar ali na relação obrigacional, quando liberatória, liberando esse devedor do vínculo. Então, gente, aqui na assunção de dívida, eu tenho apenas uma modificação no polo passivo, com liberação, em regra, se for liberatória, do devedor originário, ou então, pelo menos, transformando o terceiro assuntor e o devedor originário em devedores solidários, tá? Os encargos obrigacionais, então, na minha assunção de dívida, eles vão ser transferidos, tá? Para um novo devedor. Então, a regra é que o novo devedor, ele assume a posição ali do devedor originário. Porém, gente, ele não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo, tá? Isso está disposto lá no 302 do Código Civil. Claro, ele pode arguir vícios ali relacionados ao vínculo obrigacional que eram existentes entre o credor e o devedor primitivo, mas ele não pode, tá, alegar exceções pessoais que pertenciam ao devedor primitivo. Ele não pode, por exemplo, alegar compensação que o devedor primitivo possuía em face do credor. Essa questão, gente, de não poder alegar as exceções pessoais, ela faz todo sentido. Porque lembra que eu comentei com vocês, quando a gente estava conversando sobre obrigações indivisíveis, sobre obrigações solidárias, que a exceção pessoal ela é personalíssima, ela pertence ao devedor. Então, ela não é transmitida a este novo devedor. Por isso que o terceiro assuntor, por isso que aquele que decide assumir o débito, não leva com ele as exceções pessoais do devedor originário, do devedor primitivo, porque as exceções pessoais elas não são transmitidas, não é isso? Mas, porém, se houver um vício naquela relação obrigacional, aí seria uma espécie de exceção comum. Aí esse vício, sim, pode ser alegado entre o terceiro assuntor e o credor, tá? O outro efeito aqui da minha assunção de dívida, da minha assunção de débito, é a extinção das garantias especiais. Está lá no artigo 300, eu já vou ler ele com vocês. E, gente, este também é um efeito importante da assunção de dívida, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho a extinção das garantias especiais que foram originariamente dadas pelo devedor primitivo ao credor, salvo consentimento expresso do devedor primitivo. Gente, essas garantias especiais, elas são prestadas em atenção à pessoa do devedor. Então, eu poderia falar que essas garantias pessoais, elas também são personalíssimas. Elas pertencem à pessoa do devedor. Então, no caso aqui, elas vão pertencer ao devedor primitivo. E como elas são dadas por terceiros, por exemplo, a fiança, que a gente conhece muito bem, a hipoteca, o aval, e esses terceiros, eles não participaram dessa transmissão da obrigação, tá? Elas só vão subsistir, então o aval, a fiança, a hipoteca, só vai permanecer se houver concordância do devedor primitivo e também desses terceiros que deram a garantia especial, tá? Então, por exemplo, imagine um contrato de locação, tá? Em que a minha mãe é minha fiadora, eu sou locatária e eu tenho Joãozinho como locador, tá? Porém, gente,
o Vinícius quer alugar o apartamento, tá? Ele quer continuar com aquele contrato de locação. Ele quer assumir o meu lugar como devedora. Ele quer tornar-se o novo devedor. Então, o credor concorda e aí ele torna-se o terceiro assuntor. Essa fiança dada pela minha mãe, a minha mãe vai continuar a ser fiadora dessa relação obrigacional? Apenas se eu, Carolina, devedora primitiva, consentir, e se a minha mãe, que é a fiadora, que é a terceira que está dando essa garantia, também consentir, tá? Porém, gente, quando nós falamos das extinções das garantias especiais, nós estamos falando das extinções das garantias ali dadas por terceiros. No caso de garantias reais, que são prestadas pelo próprio devedor originário, tá? Essas garantias, elas não são atingidas pela assunção e elas continuam válidas, a não ser que o credor abra mão delas de forma expressa, tá? Imaginem que eu faço um débito com determinado banco e como garantia desse débito eu dou o meu apartamento. E depois eu decido, né? Alguém assume esse meu débito, um terceiro assuntor assume esse meu débito. O meu apartamento vai continuar como garantia da dívida? Aí sim, porque é uma garantia real dada pelo próprio devedor, tá? O meu apartamento só não continuaria como garantia da dívida se o credor abrisse mão de forma expressa dessa garantia, tá? O terceiro efeito aqui, gente... Ai, não, vamos voltar aqui rapidinho, só para eu ler o artigo 300 com vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui rapidinho, para a gente ler o artigo 3º juntos. Tcharam, transmissão das obrigações. Olha aqui o artigo 3º. Salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas, a partir da assunção de dívida, as garantias especiais por ele originariamente dadas ao credor. E o que eu comentei com vocês está no enunciado 352 da 6ª Jornada de Direito Civil. Salvo expressa concordância dos terceiros, as garantias por eles prestadas se extinguem com a assunção da dívida. Já as garantias prestadas pelo devedor primitivo somente são mantidas no caso em que este concorde com a assunção, tá? Então, também as garantias prestadas pelo devedor primitivo vão ser mantidas se este concordar com a extinção. Bom? Gente, vamos conversar então sobre o nosso terceiro efeito aqui da minha assunção de dívida. É a hipótese de anulação da substituição do devedor. Gente, isso está tratado lá no artigo 301 do Código Civil, tá? Bota aí na tela para a gente dar uma lida no artigo 301 do Código Civil. Olha aqui comigo. Se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiros, exceto se este conhecia o vício que inquinava a obrigação. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse meu artigo 301? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre essa hipótese de anulação da substituição do devedor. Gente, anulada, né, ali a convenção que estipulou a substituição, renasce a obrigação para o devedor originário. E vai renascer a obrigação para o devedor originário com todas as suas garantias, salvo aquelas prestadas por terceiros. Como vocês sabem, gente, a substituição do devedor, e é isso que é o elemento ali essencial da minha transmissão das obrigações, que difere a minha transmissão das obrigações da novação, é que com a substituição do devedor, eu não tenho uma alteração da relação obrigacional e dos seus acessórios. E é exatamente por isso que a invalidação dessa transmissão, a invalidação dessa assunção do débito, vai provocar apenas o quê? O retorno do devedor primitivo ao polo passivo. Vai torná-lo novamente obrigado pelo débito, obrigado pelo cumprimento daquela obrigação.
Então, gente, somente são afetadas aqui as garantias especiais que foram prestadas por terceiros que haviam sido exonerados pela assunção. Lembra, gente, que quando eu tenho uma assunção de débito, as garantias prestadas por terceiros, elas só permanecem quando há concordância expressa desses terceiros, tá? Então, elas não podem ser restauradas em prejuízo do terceiro que as prestou. Então, a relação obrigacional, ela se restaura porque o devedor, né, ele volta àquela relação obrigacional, mas as garantias prestadas por terceiros não, tá? Essa garantia prestadas por terceiros, ela não se restaura. E por fim, né, o quarto e último efeito da minha assunção de dívida é a não impugnação do credor hipotecário à transferência do débito. Isso, gente, está lá no artigo 303, tá? O artigo 303, vou colocar aqui na tela para a gente, para lermos juntos. O artigo 303, ele me fala o seguinte, cadê ele aqui para a gente ler junto? Só um minutinho, 303. Aqui. Vamos lá. Ele me fala o seguinte. O adquirente do imóvel hipotecado pode... nós já até comentamos, né, gente? O artigo 303. Nem precisa a gente ler o artigo de novo, né? Vamos só, então, fazer mais uma observação sobre o artigo 303, tá? Gente, eu já expliquei para vocês o artigo 303. E, nesse caso, o credor hipotecário, tá? Para o credor hipotecário, a segurança ali do crédito dele resiste muito mais na garantia em si do que na pessoa do devedor. Vocês percebem isso? Quando você faz um financiamento no banco e você dá o seu apartamento como garantia, a garantia para ele, a segurança do crédito, vai residir muito mais na possibilidade dele tomar o seu apartamento do que na sua qualidade ali de bom devedor, tá? Nesse caso, gente, se a assunção de débito pelo terceiro adquirente do imóvel possibilita a permanência ali da garantia real, pouco ou nenhuma diferença vai fazer ao credor, tá? Se o devedor vai ser este ou aquele, porque a garantia real dele, que é o imóvel, permanece. Então, ele sabe que se o terceiro assuntor não quitar o débito, ele pode simplesmente o quê? Hipotecar o apartamento que foi dado em garantia pelo devedor originário, tá? Isso, claro, naqueles casos, né, em que o valor da hipoteca for superior ao débito. Se, no entanto, gente, não for essa hipótese, ou seja, se o valor da hipoteca for inferior à dívida, vai haver, sim, interesse do credor em impugnar a transferência do crédito nos 30 dias da sua ciência para a manutenção do devedor primitivo na relação obrigacional. Conseguem perceber isso? Gente, então essa foi a nossa assunção de débito, bem tranquilinho, né? A gente passa mais tempo falando da cessão de crédito do que da assunção de débito, mas também porque são bem menos artigos, tá? E com isso a gente termina a transmissão das obrigações. Na nossa próxima aula, nós vamos conversar sobre a teoria do adimplemento, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e até mais.